Bom, gente, então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões a respeito de identificação de tubulações, tá? Nós temos tido algumas dúvidas, né, a esse respeito, e eu queria dividir com vocês alguns desses aspectos que a gente avalia muito, tanto na parte da inspeção predial, quanto na parte de elaboração do manual, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem apresentá-las durante a apresentação. Então, tanto na inspeção predial quanto para a elaboração do manual, a gente vê essa situação quando nós vamos verificar os prédios, né? Esse, por exemplo, era um prédio que estava sendo entregue, a gente estava fazendo o manual. Mas vejam a situação, né? Eles aproveitaram aqui essa barrilete do prédio, então, abaixo da caixa d'água, né? Se vocês observarem essa partezinha aqui, né? A tubulação que sai da caixa d'água, e aqui é toda a distribuição, né? Então, eu tenho duas distribuições e algumas prumadas que descem nessa caixa d'água. Aí a gente vê, né, o registro, a tubulação toda branquinha. Então você tem que fazer aí um estudo para entender qual que é a prumada que está sendo atendida, o que que esse registro está fazendo aqui, né? Ele vai fechar quem, ele vai abrir quem. Então fica uma coisa um pouco nebulosa, né, para a gente tentar entender. E para piorar ainda mais a situação, a gente ainda tem uma série de materiais que eles colocaram nesse local. Então, aqui, quando questionada, a consultora falou que essa parte toda aqui, ó, tem um monte de cerâmicas, né? Então, ela falou que isso aqui faz parte da reserva técnica do condomínio. Mas observem como ela está armazenada, né? Se alguém precisar dessa cerâmica aí, vai ser um pouco difícil de utilizá-la, né? Não recomendo. Então, acontece essas situações. Vamos ver outro ponto. Aqui é o que a construtora falou que seria a reserva técnica, olha. Essas cerâmicas e eu tenho tubulação apoiada sobre ela. Então, se eu tirar a reserva técnica, eu vou ter que providenciar um outro sistema de apoio. E eu estou, novamente, né, prejudicando quem for precisar utilizar essa cerâmica, né, por algum motivo. Se eles precisarem fazer alguma manutenção, ela está fora da caixa, né, ela está empilhada da forma como o fabricante indica que não deve ser empilhada. Então, eu não estou preservando esse produto para o momento que ele for utilizado. Além disso, eu não sei quem é esse registro, o que que ele faz aqui, como é que eu vou fazer a manutenção adequada se eu não consigo identificá-lo. Outro ponto, né, muito comum da gente ver o pessoal não aplicar uma identificação adequada são os registros gerais da área de quando você tem, né, uma previsão para a entrada do hidrômetro. Então aqui eles deixaram só a previsão, esse daqui é o cavalete do hidrômetro. Então, se eu precisar colocar isso no manual, eu até peço para trocar a foto, porque é impossível do morador identificar qual que é o registro geral dele, porque esse é o registro que ele vai ter que acionar para abrir a parte de água da sua unidade. Mesmo que não tenha o hidrômetro, o registro permanece aqui. Ele vai precisar abrir esse local para acionar a água dentro da unidade. Então, eu não faço ideia de quem é quem, né? Então, qual que é essa unidade, qual que é essa unidade. Ainda piora, né? Porque nesse caso nós temos duas centrais, né, de entrada de água, uma de frente para a outra. Então, teoricamente, uma é a ímpar, teoricamente a outra é a par, mas se eu não tenho identificação, é perigoso o cara ter que ir testando, né, para ver qual que vai ser a dele. E é isso que a gente não quer, né? Ele vai fechar lá o banho de alguém enquanto ele está tentando descobrir qual que é o registro dele. Então é outro ponto, assim, que é básico, né? A gente entende como sendo básico, mas que aparece aí nas edificações. Alguns pontos já não é tão óbvio assim, mas a gente também pede que seja identificado. Todo dispositivo deve ter um nome e uma identificação. E o seu acionamento também. Então, aqui eu tenho um registro, eu tenho um pressurizador e ele não está identificado. Nem o equipamento, nem o registro. Tá? Outro ponto, eu tenho aqui, é óbvio, né, que a gente sabe que essa é a bomba de incêndio, está pintado de vermelho. Então aqui o pessoal fala, não, está identificado. Não necessariamente, né? O que que esse registro faz? E esse daqui? Nós temos duas bombas de incêndio nesse caso. O que que cada uma delas faz? Né? Então isso aqui tem que estar identificado. Qual que é a bomba jockey, qual que é a bomba de fato de incêndio, né, de pressurização dos hidrantes. Se não estiver identificado, eu estou criando margem para dúvidas. Quando o meu cliente for fazer a manutenção desses pontos, ele vai se confundir, vai errar e aí vai gerar problemas que vai acionar a manutenção ou assistência técnica, né? E às vezes essa assistência técnica não vai ser acionada agora, vai ser acionada daqui a 1 ano, 2 anos, aí vai ficar até difícil levantar, né, de quem que era a responsabilidade dessa edificação. Aí a consultora fala, não, mas eu entreguei identificado. E quando ele fala, não, eu nunca recebi identificado. Quem que vai ter a razão? Se não tiver um laudo de recebimento
recebimento de obra, ou um manual bem escrito, né, mostrando que estava identificado no momento da entrega, isso vai entrar no item de disputa. E quando entra em disputa, vai levar a alguma questão mais judicial. E isso aqui, inclusive, foi um ponto que entrou em um laudo que a gente avaliou, tá? A falta de identificação das tubulações. Aqui também é outro ponto, né, muito comum que vocês estão vendo, a tubulação, toda branquinha, né, bonitinha, ela aqui de perto. Aqui a gente sabe que é esgoto, né, mas esgoto sai de quem? Será que tem alguma tubulação que é de água pluvial também? Algum ralo? Então, quem que é esgoto, quem que é pluvial? Eu não consigo identificar só olhando. A gente vê que tem alguns problemas aqui de vedação, mas saber identificar qual que é a tubulação só de olhar para ela com as mãozinhas para trás aqui fica impossível. A gente tem algumas dicas, né? Eu acho que isso daqui é uma tubulação de água pela espessura da tubulação, mas eu não posso afirmar, né? Vai que tem outra coisa passando lá dentro. Não tem nada me falando o que que é muito difícil. Isso sem contar, gente, na fixação completamente errada, tá? Mas isso é tema para outra discussão que eu acho que é interessante a gente fazer também. Alguns temas, assim, bem específicos de itens que a gente aponta nos nossos laudos e que sempre tem uma contestação da outra parte, né? Principalmente quando é uma construtora. Sempre contesta. Aí a gente tem que abrir a norma, explicar, falar, olha, a identificação ela é necessária e é obrigatória por conta disso, disso, disso. Então era esse aprofundamento que eu queria fazer aqui hoje com vocês, justamente porque a gente tem essas discussões. Ainda há muito desconhecimento nessa área, principalmente da parte de quem faz o produto, né, as construtoras, incorporadoras. E quando elas recebem esse tipo de exigência, elas ficam surpresas. Ah, se eu colocar uma etiqueta aqui, tá bom. Aí o cara vem com aquela etiquetadora que faz aquele papelzinho e cola lá. Não é isso que a norma fala. Então a gente tem que entrar um pouco mais no detalhe, até para exigir coisas óbvias, né? A gente está vendo que é óbvio que precisa de ter uma identificação, mas às vezes você recebe uma contestação que você fica boquiaberto. Nossa, a pessoa está questionando isso, falta esse conhecimento, então tem que abrir a norma, colocar o requisito certinho para evitar qualquer margem de dúvida. Aqui outro ponto, olha, isso daqui é uma estação redutora de pressão. Uma válvula, né, redutora de pressão, como tem duas, ela é uma estação redutora. Então, o que que esse registro está fazendo aqui? Isso aqui é um filtro em Y. O que que esse manômetro faz aqui? O que que eu preciso obter de informação para fazer a manutenção adequada nesses pontos? É muito importante que eu coloque isso no manual do proprietário e que na hora que eu esteja avaliando numa inspeção ou numa verificação de recebimento dessa edificação, que eu consiga saber identificar o que que são esses dispositivos e como que eu aciono cada um deles. Eu não tenho informação nenhuma. Ele está lá, inclusive está no espaço aberto, qualquer um pode manipular esses registros aqui. A gente sabe que é um local que, claro, um adulto consciente não vai fazer nenhuma gracinha, mas uma criança, às vezes, ali brincando, acha que aquilo lá é bonitinho, né, coloridinho, azul, assim, chama atenção. Vai lá, vai mexer e vai estragar toda uma configuração que eu preciso ter desses registros para a água subir corretamente. Eu não tenho nada, né? Esse espaço está aberto, é uma garagem e, além de não ter nada, não tem nenhuma identificação, informando do que se trata esses dispositivos, o que que eles fazem e, mais importante, qual que é a configuração adequada para eles funcionarem adequadamente. Continuando aqui, eu só coloquei um foco na válvula para vocês verem que tem até uma etiquetinha aqui, ó, de testado e aprovado. Tá? Mas, quando a gente fala de válvula redutora de pressão, eu preciso ter a aferição em uso. Então, esse teste aí é o teste da fabricação da válvula. Quem é o fabricante dela testou e liberou para venda. Mas quando você coloca em uso, tem uma aferição da pressão do local, que deveria ter sido feita, e aí o aferidor coloca também uma etiqueta de que ele fez aquela checagem e que a válvula está atendendo a pressão adequada para aquela edificação. A próxima aferição vai ter que ser na data X, igual quando a gente faz limpeza de reservatório. Faz uma limpeza hoje, a próxima limpeza vai ser na data daqui a 6 meses. Então, ele já coloca que é a data próxima para a pessoa poder acompanhar visualmente a vida de manutenção daquele dispositivo. Tá? E aí entra naquele ponto, né? Não tem identificação até das caixas de limpeza e passagem da obra, né? Então aqui é uma caixa que pode ser de esgoto, pode ser de espuma, pode ser passagem pluvial, eu não faço a mínima ideia. Não tem uma identificação nem na placa, né, na tampa, nem uma pintura, não tem nada, né? Então realmente fica muito difícil. Além disso, a tampa está danificada e é impossível abrir essa tampa aqui, né? Não tem mais a alça intercambiável, né? Que ela tem uma alcinha que entra aqui nesse buraquinho.
Aí você puxa o buraquinho, puxa a alça e a tampa, teoricamente, deveria sair. Mas aqui vai ter que abrir de um outro jeito. Tem que pegar mesmo o pé de cabra, eu vou danificar ainda mais a tampa. Nesse caso, é até recomendar trocá-la, né? Porque ela já não vai dar vedação. Quando você tacar o pé de cabra nela aqui, vai quebrar. Mesmo caso aqui, né? A parte que abre se rompeu. Esse tipo de tampa é bem complexo, né? Mas é muito comum a gente ainda ver. E aqui, ó, tinha um nome aqui, mas ele foi completamente perdido. Eu não consigo mais identificar qual que é essa caixa, o que que ela faz. Então, se eu programar a limpeza das caixas de espuma e de esgoto, eu vou ter que abrir todas as caixas, mesmo que essa seja uma caixa pluvial. E é um custo, né, para abrir, porque tudo bem, tem essa alcinha, mas essa caixa ela é vedada, né, tem toda uma forma de fechá-la adequadamente, e eu só abro quando eu vou fazer limpeza e manutenção mesmo, porque ela tem um mau cheiro, né? Então eu preciso vedar esses gases de voltarem para os usuários, principalmente quando eu estou trabalhando em áreas que são abertas para os usuários trafegarem, né? Como por exemplo as garagens. E geralmente essas caixas ficam nas garagens, né? Então é justamente o ponto que vai ter pessoas ali transitando, né? Gente entrando, saindo, não tem como falar que você vai fechar a garagem para limpar a caixa de esgoto e de espuma. Então a pessoa vai continuar trabalhando, fazendo as coisas que eles têm que fazer no dia a dia, e aquele cheiro horrível, porque não tem como saber, né, quem que é quem. Então é importante a gente lembrar que esses dispositivos também precisam ser identificados, tá? Tanto na entrega quanto na manutenção. Se trocar a tampa, como esse caso aqui, que ela está danificada, a próxima tampa que vier tem que ter uma identificação falando qual que é a instalação que ela atende. Então, isso precisa ficar claro, né? Tanto para o condomínio quanto para a consultora que vai entregar. Tá? E são pontos que a gente vê de erros assim muito frequentes. Né? Então, eu gosto de colocar isso no manual. Quando são informações mais simples, né, uma casa, uma questão assim, uma casa pequena, né, uma casa menos sofisticada, dá para até marcar, né, pegar um mapinha e marcar, ó, essa caixa respectiva a esse ponto, aquela caixa é pluvial, aquela é de esgoto. Então, você coloca, faz um esquemático e coloca apontando, né, cada instalação que corresponde a cada caixinha. No caso de prédio, isso já é muito mais complexo, né, porque eu tenho uma média, esse prédio, por exemplo, ele tinha 32 caixas, aí já não dá mais para fazer esquemático. Então, eu preciso dessa identificação no local. Porque às vezes você faz esquemático, o cara quer fazer uma coisa estética, mas como é ele tomando conta da casa dele, é uma coisa que dá para fazer. Quando você fala em condomínio, né, em espaços de áreas comuns, que são divididos, que são compartilhados, é mais difícil, né, se colocar uma regrinha que vai depender da pessoa abrir um outro documento para entender o que é aquela instalação. Então, neste caso, precisa estar no local, porque se mudar de síndico, mudar de gestão, ainda fica aquela informação preservada. Né? É muito importante lembrar desses dispositivos que a gente não está muito visível ali no dia a dia, né? Que eles também precisam estar identificados. E aqui, né, a bomba da piscina. É só mais um exemplo de como é necessária essa informação das instalações em todos os itens da edificação. Então, essas áreas que ficam um pouco escondidas, como a casa de máquina da piscina, que fica embaixo dela, ainda tem um porãozinho, uma portinha, e lá no fim do túnel aparece a casa da piscina. E é um lugar que o condomínio vai usar muito, mesmo que às vezes ele não vai ser acionado durante o recebimento de obras daquela comissão que o condomínio monta. Então, aconteceu nesse prédio. O condomínio montou uma comissão para receber. Então, essa área aqui, eles não foram, né, porque não tinha aquela expertise de não contratar um engenheiro, né, um arquiteto para acompanhá-los. Então, foi só aquela comissãozinha. O pessoal está sempre muito focado naquilo que eles estão interessados. Então, as áreas de lazer são muito vistoriadas e outras áreas, como as garagens, né, cobertura, mas não necessariamente as áreas técnicas. E aí vem, né, aquela dúvida, né, as instalações sanitárias, elas precisam ser identificadas, faz parte, né, da operação do prédio, ter o registro e os seus dispositivos, né, conexões, registros, as caixas de inspeção, tudo que for relacionado com aquela instalação que seja importante o cliente final saber como fazer uma manutenção, é importante que eu sinalize para ele. Aqui eu vou dar para você só um exemplo de uma dessas contestações que às vezes nos aparecem, né? Então, um condomínio fez um laudo de entrega, que não foi eu que fiz, mas assim, só para vocês verem o tipo de discussão que às vezes acontece. Então, o condomínio contratou uma empresa A para fazer um relatório para eles, e a construtora depois contratou uma empresa B para refutar o relatório do condomínio.
Tá? Então, quando o relatório da construtora falou o seguinte: o parecer elaborado pela empresa A, eu vedei aqui para evitar qualquer problema, não é interessante, né, a gente ver essas disputas, é só para vocês verem o que acontece mesmo. Então, ela fala que apontou sujeira e falta de identificação no barrilete, mas, na opinião do perito, que está fazendo a avaliação para a construtora, as tubulações do local estão devidamente pintadas, embora a qualidade das imagens fornecidas dificulte a visualização dessas pinturas. Então, ele entendeu que a contestação era falta de identificação, mas no entendimento desse período, elas estavam identificadas. E a foto realmente ficou ruim, ele até fala que a culpa, né, de não conseguir se visualizar isso é a falta de qualidade da foto. Eu vou mostrar para vocês a foto real do local. E aqui uma foto mais clara, né? Dá para você visualizar melhor. As tubulações ainda permanecem sujas. Esse laudo não é de 2024, né? Que é de 2022, alguma coisa assim. E aí, nem a construtora, nem o condomínio limpar as tubulações, então isso permanece como falha. Mas vejam que elas estão de fato pintadas. Porém, o fato de estar pintadas é a única forma de identificação. Eu consigo identificar qual tubulação que é só por ela estar pintada? Esse é um ponto de dúvida. Então, aqui eu tenho duas situações. Eu vejo que essa tubulação está na cor azul, então eu imagino que ela seja água. Essa daqui está na cor vermelha, então eu estou inferindo que ela é de incêndio. E eu tenho aqui uns papeizinhos com ele está plastificado, tá? E colado colado não, né? Tem um zip passado pelos registros, tá? Mas não em todos. Tem alguns registros que não têm essa identificação. Então, eu tenho alguns papeizinhos nos registros e alguns não têm. E eu tenho uma pintura de azul nesse ponto aqui que me informa que eu posso, talvez, inferir que é água. Aí aqui eu tenho um outro ponto da própria edificação, na mesma edificação, eu tenho outro ponto que eu tenho as cores marrom e as cores verde. Então aqui eu já vou ter que fazer uma segunda inferência. Marrom talvez seja esgoto e esse verde aqui talvez seja pluvial. Vou ter que fazer uma imaginação. E aí, aqui no cantinho, ó, eu tenho um tubo azul fininho, que eu vou acreditar também que é água, porque já que lá de cima era água, só que esse azul é um pouco diferente, né? Um azul mais escuro. Esse azul era um azul um pouco mais claro, esse azul aqui é um pouco mais escuro, mas é azul. Vou continuar acreditando que esse azul aqui indica água, porque o tubo está fininho, deve ser a prumada que leva, né, a água lá para cima. Ok. Mas eu tenho um outro ponto da edificação que já me tem uma outra cor. Eu tenho um tubo verde, fininho também, e em alguns lugares também pode ser água. Como ele está fininho, será que ele é água? Será que ele é fluvial? Que tubulação que é essa? Então, se a gente for pegar o código de cores, nada bate com nada. Então, eu não tenho uma tubulação identificada se eu tiver ela só pintada e não tiver um quadro ou uma legenda que me informe o que cada cor significa. Eu não vou conseguir identificar, muito menos o zelador ou a pessoa que vai fazer a manutenção. Se eu não tiver uma legenda ou um quadro com um esqueminha informando qual é a identificação de cada cor, não adianta pintar a tubulação. Eu vou continuar sem saber o que ela faz. E aqui eu tenho várias cores. E ele poderia até me fazer um quadro falando o seguinte: olha, a tubulação de entrada, aquela que chega até o reservatório inferior, ela é verde Nilo. As prumadas de subida é azul escuro, aí coloca lá o nome do azul. As prumadas de distribuição é um azul ciano, vamos supor. Isso é possível, né? Inclusive é muito louvável que você tenha nomenclaturas específicas, né, para cada trecho da tubulação. Mas não foi isso que ele fez. Ele colocou cores variadas e não identificou, não me informou o que significa cada cor. E aí eu vou ficar adivinhando quando eu for fazer a manutenção. E essa é a pior forma, né, de se fazer a manutenção. Então aqui eu entendo que nesse caso eu não tinha uma identificação nas tubulações. Elas estavam lá, mas elas não estão identificadas, apesar de estarem pintadas. Então, numa primeira vista, assim, bate o olho, parece que está identificado. Mas, quando você vai ver como você fará a manutenção dessas tubulações, aí não está. Não consigo fazer a tubulação, não consigo fazer a manutenção adequadamente, porque eu não sei o que é cada tubulação. Vai que tem uma obstrução nesse ponto aqui. Que tubulação que é essa? Não sei falar, né? O que eu vou fazer? Vou ter que pegar o projeto, abrir o projeto no meio da garagem lá para ficar tentando descobrir. E isso num prédio alto.
Ou seja, eu tenho mais de 30 folhas de projeto para ficar avaliando uma a uma, cadê a tubulação que passa exatamente nesse ponto. É um trabalho, assim, muito difícil, né? E até um pouco desnecessário, né? Se eu conseguisse colocar sua identificação no lugar, ia facilitar muito, né? E agilizar essa manutenção. Então, aqui são pontos que eu acho que é importante a gente lembrar. A identificação ela tem que ser clara em todos os trechos da tubulação. Identificar água fria, se possível também identificar água quente. Como ela tem aquela proteção, né? Então é fácil você falar, a proteção do Elomaflex, se ela for cinza, é água quente. Então tem formas de você apresentar cada um dos tipos, né, de fluidos que você tem naquela identificação com cores adequadas ou com etiquetas adequadas que me informem, né, e informem para quem for fazer a manutenção qual que é aquele fluido que passa naquele trecho. Em alguns lugares é até exigido, né, que tenha também indicação do fluxo e do caimento. Mas isso é quando é mais industrial, né, uma planta muito grande. Você tem algumas exigências a mais. Mas para o caso de edificações prediais, principalmente as residenciais, a identificação é muito simples. Coloca lá uma etiqueta, ou caso você coloca a cor e um quadro informando o que é o nome de cada cor, tá? Isso é para evitar que a pessoa faça uma manutenção ou uma intervenção necessária de forma equivocada. Ah, deu um vazamento num prédio lá porque a pessoa sem querer furou a prumada. Vai ter que fechar a prumada que desce no apartamento do final 1. A pessoa não vai saber qual que é o final 1, o que que ela tem que fechar. Vai fechar todo mundo. Fecha lá no ponto de entrada da concessionária, que ela não vai conseguir identificar, tá? Outro ponto para a gente é auxiliar na leitura e na interpretação dos projetos. Então, vai fazer uma manutenção um pouco mais sofisticada, se tiver a identificação que o registro geral fica no ponto 1, aí eu tenho o ponto 2, com o registro de entrada da água, eu tenho o ponto 3, com o registro de distribuição para a entrada do reservatório inferior. Fica mais fácil da pessoa acompanhar com o projeto se ela precisar fazer alguma intervenção que necessite da comprovação, né, do estudo do projeto para acompanhar. Isso às vezes acontece, né? Mesmo com tudo identificado, ainda assim precisa pegar o projeto para fazer algumas alterações ou algumas manutenções específicas. Então, é necessário que tenha essa identificação e ela vai ajudar a leitura do projeto, tá? Pulando aqui, mas a numeração ficou esquisita, mas está certo. Outro ponto é evitar, que eu já tinha comentado, as intervenções desnecessárias, né? Ou, por exemplo, rompimentos acidentais, né? Quando você identifica adequadamente, você consegue fazer para a pessoa fazer a manutenção e a manobra que ela precisa em lugares específicos, sem a necessidade de afetar outros pontos, né? Então você consegue de uma forma eu falo assim, de maneira pontual, se eu precisar afetar um ponto específico da minha instalação, eu consigo se eu tiver uma identificação adequada. Porque em alguns lugares, se eu fechar a tubulação toda, eu tenho um prejuízo enorme. Pensa no hospital, vou fazer a manutenção de um fluido de gás que é o gás comprimido. Ele tem vários ramais, né, várias tomadinhas. Eu não posso fechar todos de uma vez, eu nem sei o que está acontecendo no hospital simultaneamente. Então, eu tenho que fechar aquele ponto específico que precisa da manutenção naquele momento. Então, se eu não tiver essa identificação por trecho, por local, eu posso sim gerar um prejuízo enorme para aquela edificação, né? Principalmente para os usuários, né, que estão lá na conta. Então, isso realmente precisa ser previsto lá atrás. E o que a norma fala, né? Então, a gente tem uma norma que vai nos reger a maior parte das nossas inspeções, que é a norma 5B26 de instalação de água fria. Essa norma sofreu revisão em 2020. Então, os prédios que tiveram os projetos aprovados a partir de 2020 vão seguir as questões desta norma, da versão de 2020. Antes disso, era a versão de 98. Como ela é bem antiga, né, quase 30 anos aí, quase todos os prédios que a gente está fazendo as inspeções agora vão estar dentro da regência dessa norma. Então é importante a gente ver o que ela falava, né? Então o que ela diz é o seguinte, olha, identificação e registro de execução ela deve ser feita de forma adequada, de modo, né, a garantir a sua operação, manutenção e permitir a sua eventual modificação. Então, quem vai definir as cores vai ser o projetista. A norma fala o seguinte: tem que ser feita essa identificação e ela é obrigatória. Mas quem vai definir como será feita essa identificação é o projetista. Então, lá no projetinho dele, vai ter que aparecer em algum lugar
quais são as cores, ou algum esquema de identificação por placas, ou alguma identificação por etiquetas. Isso o projetista vai definir, tá? Então ela deixa aberto para ele. E tinha uma outra norma que era muito citada, que é a 6493, é o emprego de cores para identificação das tubulações. Ela também tem uma versão mais nova, mas para quem usava a versão de 98, da 5626, também usava a versão de 94, da 6493. E ela fala o seguinte, ó, que esta norma fixa as condições para o emprego de cores da identificação das tubulações. E ela não restringe a qual tipo de edificação que vai receber essas cores, né? Ela não restringe, vai ser só edificações comerciais ou só edificações residenciais. Ela coloca que é para todo mundo, para as tubulações de uma forma geral. E ela coloca dessa forma, e eu já vi peritos refutarem, não, mas essa norma só é exigida para edificações industriais. E a norma não fala nada disso, ela não fixa essa restrição. Na verdade, é o contrário, né? Ela é bem abrangente. Ela coloca, né, que se aplique de maneira geral para as tubulações das edificações. Ela não restringe qual que é o campo de atuação dela, tá? E baseado nisso, a gente entende que todo mundo deve seguir essa norma. Todo mundo, assim, né? Todas as edificações. Aí eu tenho a versão de 2020, da norma 5626, tá? A versão atualizada dela. E aí ela tem um item específico, né? Quase como subitem para falar da identificação. Então, os sistemas prediais de água fria e água quente devem ser identificados. Isso porque na norma 5626, ela absorveu a parte de água quente dessa norma, né? Então agora não tem mais duas normas, uma para água fria e outra para água quente. Eu tenho uma norma só, e nessa norma só a gente vai falar de água fria e água quente em conjunto, que eu acho que foi muito positivo. Então aqui, a própria norma já cita a 6493. Então, ela, por si só, já chama essa outra norma para falar. Eu estou te falando que tem que ser identificado, mas agora as cores devem seguir a norma 6493. Então, não fica só na conta do projetista. Ela tem um referencial normativo que ela chama para falar qual que é a cor que vai ter que ser. Porque quando você coloca na mão do projetista, cada um tinha um esquema de cores. E é muito difícil, né? Porque às vezes um coloca por exemplo, a entrada de água é verde, aí o outro coloca que é verde bandeira, aí o outro coloca que é azul, o outro coloca que é azul ciano. É péssimo. Se eu tiver um esquema único de cores, assim que eu chegar numa obra ou numa edificação qualquer e eu ver lá que a tubulação é verde nilo, eu sei que a água é entrada de água fria. Pronto. Não tenho mais dúvida sobre essa questão. Se eu ver uma tubulação marrom, eu já vou saber que desculpa. Então ela já vai colocar esses requisitos. Mas isso porque eu conheço a norma. Não quer dizer que o zelador vai lá conhecer. Então tem que ter o quadro ainda na edificação mesmo que siga as cores padrão da norma. Então, esses são pontos que eu acho que vieram, né, de forma positiva para a norma versão 2020 da 5626. Mas se eu pegar um prédio que foi construído em 2010, eu não posso usar essa norma para exigir que ele tenha essa identificação. Eu posso sugerir que o síndico promova essa nova forma de identificação. Mas se for um problema de condomínio versus construtora por algum ponto, eu não posso exigir que a construtora, num ponto passado, tenha colocado, né, uma forma de identificar que veio depois da entrega daquele prédio. Então, isso é só para não pedir coisas futuras no momento do passado, tá? Empreendimentos comerciais muito vultuosos, um aeroporto, por exemplo, o custo da tinta de você pintar aquele negócio para todo canto, ela já começa a ficar muito ostensiva. Então, o que a norma permite? Que você identifique, mas aí você pode fazer uma pintura de trechos com a identificação do nome daquela instalação, com a indicação do fluido, porque como é muito grande, eu não consigo identificar o caimento daquela tubulação, né? Porque ela está tão longa, então você pode colocar uma etiqueta com a seta indicando para onde está indo a direção do fluido, né? Que vai ser também a direção do caimento, e o nome dela. Então você tem só um trechinho pintado de verde, escrito água pluvial e a setinha. Isso acontece também. Eu vou dar alguns exemplos no final, só não tinha esse exemplo do comercial, mas eu posso trazer para vocês depois, no encontro do mês que vem, eu mando para vocês algumas imagens no grupo, para vocês verem como que é feita essa identificação em obras vultuosas, né? Geralmente obras comerciais, tá? E aí aqui a norma de 2019 é 6493, tá?
Ela vai falar, é porque colocou esse nome aqui, ó, industriais, mas ela não é Industriais. restritiva somente à indústria, tá? Ela é para residencial também. Ela não tem essa restrição. Aqui é porque ela quis dizer assim, né? Fluidos em carga que não é fluido de uma casa única, né? Fluidos de empreendimentos um pouco maiores, não é unifamiliares, né? E aqui ela tem essa tabelinha, né? Essa tabelinha costuma ser a que todo mundo usa. Então, a água, exceto incêndio, vai ser verde emblema, que é a água potável, né? Aí a água para o incêndio vai ser o vermelho, o ar comprimido, por exemplo, seria o azul. Aqui, ó, os gases liquefeitos é cinza. Ah, Jussara, mas a gente não tem a tubulação, não deve ser amarela? São dos gases não liquefeitos. Porque quando ele já subiu na tubulação, ele já não é mais um líquido, né? Ele já está na forma de gás. Quando você abre lá o ponto de consumo do gás, ele já é no formato gasoso. Então, aquela tubulação que leva lá da central até o ponto de consumo, ele está no formato gasoso, então ele vai ser amarelo. E assim as outras tubulações. Ela dá um padrão. Se você tiver algum tipo de uma forma de um outro sistema que você tem na edificação, por exemplo, sistemas de reuso, aí você vai olhar na norma de reuso qual que é a cor. Geralmente ela pede para colocar uma cor meio rosa, meio roxo ali, esqueci o nome da cor, mas parece um rosa arroxeado, vamos chamar assim. Mas é porque ela tem um código, tá? Sempre vai citar esse código Munsell ou o código HAL. O que essas duas palavras querem dizer, né? Na verdade, elas dão um nome da cor. É igual o Pantone. Você vê, o Pantone é um nome para uma cor que vai numa impressora. Esse Munsell já é o nome da cor que vai para uma tinta. Uma forma diferente de fazer a cor. É só para eles entender que esse verde emblema ele vai ficar igual para todo mundo se seguir a notação de Munsell. Se pegar o HAL aqui 3001, todos os vermelhos incêndio vai ter o mesmo tom. Aí você consegue evitar de um vermelho ficar um pouco mais para o vinho, o outro ficar um pouco mais para laranja, e cada empreendimento ficar com uma cor um pouco diferente do vermelho que é para o incêndio. E aí você vai sempre montando na mente da pessoa. Se ela vê aquele tom de vermelho, ela já sabe que é incêndio. Já tem ali uma anotação que cria, né, uma configuração neurolinguística para identificar que aquela cor significa algo muito específico. Então, aqui você consegue padronizar aquela tonalidade de cor. Não é um vermelho qualquer, é um vermelho que tem um código, o 3001. Tá? E aqui seria, por exemplo, um projeto seguindo, né, a norma, colocando a especificação de cores que a tubulação tem que seguir daquela edificação. Então, aqui eu peguei um exemplo. Então, veja que ele fez bem certinho. Colocou aqui o nome da tubulação, o nome da cor e qual que é o código Munsell de acordo com a norma 6493. Tá? Então, esse aqui seria mais ou menos o tom do verde emblema. Claro que você comprar e pintar vai ficar um pouquinho diferente, mas o visual vai estar mais ou menos esse aqui. Você consegue acompanhar esse visual na obra. E assim a gente consegue ir padronizando. Mas vejam que aqui ele não colocou, por exemplo, a cor das tubulações de água pluvial. No projeto de água pluvial, ele vai ter que ter colocado lá que a água pluvial seguirá o tom X. Aí a gente vai saber. Geralmente o pessoal deixa o azul para a água pluvial e o verde para a água. Então, assim, dá uma confusão, né? Então, por isso que tem que seguir um padrão normativo mesmo, para você conseguir entender que, olha, eu estou colocando a água potável na cor verde, emblema, que é um verde diferente, para você não confundir e achar que todo azul é água, às vezes não é. Então, consegue ali criar um padrãozinho para criar, né, essa notificação dentro de quem está acostumado a mexer com tubulações, fazer a manutenção, já bater o olho e identificar qual que é aquela tubulação. E aqui, assim, alguns exemplos, né? Será que é possível? Tem alguma obra que faz certo? Assim, será que alguma construtora já conseguiu fazer isso? Claro que sim, né, gente? Não é nada muito fantástico e fabuloso. Tem coisas que é um pouco de capricho, de É atenção. claro. Então, aqui você vê que tem identificação da tubulação, tem identificação nos registros. Aqui, novamente, ó, eu tenho identificação do que é a tubulação, o que é o registro, tá? Então, eu consigo, ó, aqui a recirculação dos apartamentos, final 1 e 2. Então, se eu quiser fazer uma manobra que vai impactar alguma prumadinha, né, fazer uma troca de uma bombinha que estragou, eu consigo fechar só um ponto específico e fazer a manutenção naquele ponto, sem precisar, né, fazer tipo assim, perturbar, né, as outras unidades que não tem nada a ver com aquela situação. Eu consigo pontualmente resolver aquele problema. Aqui um outro exemplo, tá vendo? Olha, aqui eu tenho a identificação de cada registro, né, para onde que ele vai, o que está acontecendo, mais a pintura das tubulações, né? Aqui um outro ponto, olha, a entrada da rede de gás.
Então, cada um dos tubinhos é uma aprumada. Então, eu preciso saber, se eu precisar fazer uma intervenção numa aprumada específica, porque o final 1 e 2 está com problema, eu não preciso prejudicar o final 2, 3, 4, por exemplo. Então, só uma parte do prédio vai ficar parada, enquanto a outra está funcionando normalmente. Eu evito, né, aquele impacto em tanta gente. Tá? Aqui é o exemplo que eu falei para vocês, né? Às vezes eu posso ter uma pintura num ponto segmentado e a identificação dela com o nome, né? Do que é aquela instalação. E às vezes eu posso ter a instalação assim, identificada com cores e também ter a etiqueta. Isso pode acontecer, tá? É o ideal, o mundo ideal, assim, se fosse possível, né? Todo mundo teria uma dualidade de identificação, porque eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo com backups, né? Então, eu tenho uma identificação no nome, na cor, eu estou criando formas de sempre ter maneiras de saber em que eu estou mexendo. Mas se eu tiver só a tubulação pintada, ótimo, eu tenho uma identificação. Se eu também tiver um quadrinho, coisa simples, um quadro que fale o que é cada tubulação. Então, eu estou vendo aqui esse azul não é água potável, é água pluvial. Se eu ver o tom verde, esse verde aqui não é água pluvial, é água potável. Então, pronto, eu já não tenho mais nenhum tipo de dúvidas sobre o que eu estou trabalhando. Precisar fazer uma manutenção na água potável, eu sei que eu só vou trabalhar com tubos verdes. Se eu fizer uma manutenção na água pluvial, são só os tubos azuis. E se for no esgoto, são só os tubos marrons. E assim a gente fica sem problemas, né, de identificações duais ou duvidosas. Aqui seria o exemplo, né, como você fala, aquele registro de entrada de água dentro do apartamento, né, que eu não sabia o que era. Aqui eu tenho um apartamento com várias pomadinhas chegando nele, cada pomadinha com seu respectivo etiqueta de identificação, né? Tem até um backup dele, mas a gente entende que foi o bombeiro que colocou para depois passar para a plaquinha. E essa plaquinha seria o ideal, né? Uma placa indelével, pode molhar, que ela não vai se perder com o tempo, ela é de plástico, né? Vocês veem que ela tem uma espessura considerável. Então, assim, essa é uma placa que vai durar um bom tempo. Se tivesse só a fita crepe aqui, estaria correto? Não, gente, não estaria correto. Eu já vi o pessoal entregando com a fita crepe. Porque eles não tiraram a fita crepe que estava anteriormente à etiqueta, né? Não tem problema, eu já tenho a etiqueta aqui, a fita crepe tá aqui, está fechada, é dentro de um shaft, não vai ficar esteticamente prejudicial. Porém, a etiqueta só com uma fita crepe, é óbvio que se tiver um vazamento que seja, eu já perdi a etiqueta de todo mundo, porque se eu perder essa etiquetinha aqui, vai vazar água e vão jogar água em todas as outras, né? A água, uma vez só, vai tirar a tinta da caneta, que se é uma caneta, tem uma canetinha, uma caneta que está ali, vai tirar aquela cor da caneta e pronto, perdi a identificação do que é essa pomadinha. Então não pode. Não pode também aquele papel plastificado, porque ele não deixa o papel que está lá dentro estanque eternamente. Se ele ficar dentro de um shaft, ok. Mas se ele ficar exposto às intempéries, com o sol, com o tempo, ele vai soltando e ele não resiste. É muito pesado para um plásticozinho aguentar aquilo. Tem que ser mesmo uma etiqueta num PVC, numa coisa que vai durar mais tempo. Ela tem que durar pelo menos uns 5 anos de garantia da costura. Até o final ali tá ok. Ela tem que ser indelével, né? Ela não pode molhar e se prejudicar com a umidade. Então, nesse caso, o ideal seria realmente uma etiqueta mais duradoura, né? Então, tem a válvula aqui e aqui, né? Eu tenho duas válvulas, porque são 2 apartamentos, né? Esse de cima e esse de baixo aqui, são 2 apartamentos. Essa válvula redutora de pressão é aquela válvula uniponto, é uma válvula menos sofisticada do que aquela válvula que a gente viu no começo, né? No início da apresentação aqui. Porém, mesmo assim, é uma válvula que foi aferida, veja que aqui ela foi aferida por uma pessoa da Bermad, que é uma fabricante também de válvula redutora de pressão. Ele veio, fez o controle, aferiu e colocou no verso a data do próximo ajuste. Então, esse seria o ideal para a gente cobrar, né, que seja feito. Então, mesmo que tenha a aferição da própria fabricante aqui, eu também tenho a aferição no local, na pressão de uso, né? Eu tenho lá a água mesmo recebendo, porque quando eu faço esse teste, eu estou testando a válvula numa situação ideal, lá dentro da empresa, com tudo bonitinho, né? Quando eu vou colocar no uso, eu tenho outros fatores para serem considerados, né? A água não está tão limpa, às vezes o reservatório não foi ainda higienizado, então eu tenho questões a avaliar para verificar se no ponto ela vai atender corretamente. Então,
Então tem que ir lá um profissional habilitado, testar essa válvula no local, aferir para a pressão de saída sair corretamente, checar se a pressão de entrada não está acima do que ela resiste. Se os dois fatores estiverem ok, ele faz a aferição dele, finaliza e fala, ok, ela está pronta para o uso. Importante lembrar que o próximo item da manutenção vai ser na data tal. Aí pronto, o condomínio já sabe que na próxima data X tem que fazer essa manutenção. Se não fizer, ele já está fora do termo, né, de garantia da construtora. Já está fora daqueles padrões de garantia, porque se ele não faz a manutenção dele, da mesma forma a construtora também tem o direito, né, de se abster da manutenção porque não teve a sua assistência técnica, né, porque não teve a contrapartida do cliente final em fazer a sua manutenção de forma adequada. Então, aqui a gente tem o melhor dos mundos, né? Deixar tudo registrado, bonitinho, que foi feito, e agora joga essa bola para o condomínio, mas é uma bola organizada. Né? Não está jogando lá para o condomínio resolver problema de obra, não. Ele vai fazer agora só a manutenção. Foi tudo conferido, recebido, testado pela construtora, identificado, está certinho, agora o condomínio consegue fazer a manutenção. Então, quando a gente fala de identificação, eu estou sempre pensando em dois fatores. Primeiro, na forma do condomínio fazer a manutenção e conseguir aplicar de forma correta a manutenção nas suas instalações, porque ele vai conseguir identificar os dispositivos. E segundo, em proteger a construtora de um futuro, uma má manutenção desse condomínio, ou a ausência de manutenção. Ela consegue provar que ela entregou todas as situações adequadas de manutenção para o condomínio, e se ele não fez, foi uma falha do condomínio, não uma falha da construtora. Então, ela tem que ser até redundante, tem que fazer uma identificação muito boa, tem que fazer um plano de manutenção, tem que entregar um manual, tem que explicar no local, tem que gravar essas reuniões todas, tem que tirar foto de que entregou corretamente, para ela provar por A mais B que não tinha nenhum problema com ela. É igual a montadora de carro faz. Entregou, agora o problema é seu. Se não fizer lá todas as garantias na concessionária, na prazo tal, não tem garantia. Então é dessa forma que as consultoras têm que começar a trabalhar também, para se organizar. Isso, agradeço a presença de vocês, tá? Mas esses pontos que a gente queria discutir, esse material fica disponível junto com a aula, tá? E aí, se tiver qualquer dúvida também, podem comentar lá nos grupos, né? Ou por e-mail, eu fico à disposição de vocês.